Olá, estamos no segundo videocast do Keep Swallowing, tá na mesa. Hoje o tema é sobre campanha Julho Verde. A gente tá aqui eu, Renata Guedes, Marina Padovani do Keep Swallowing, o trio. E estamos com um convidado super querido, especial, que é o Dorival Carlucci, médico, cirurgião de cabeça e pescoço do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP e diretor de marketing da Sociedade Brasileira de Cirurgia de Cabeça e Pescoço. Dorival, muito obrigada por ter aceito aí nosso convite. Conta um pouquinho pra gente sobre a campanha Julho Verde. Eu que agradeço o convite de estar aqui com vocês, é uma honra participar desse videocast. A campanha Julho Verde, ela começou em 2015 e foi feita pela Sociedade Brasileira de Cabeça e Pescoço, usando o mês de julho, porque o dia 27 de julho foi considerado lá em 2014, durante um congresso dos Estados Unidos, como o Dia Internacional de Prevenção do Câncer de Cabeça e Pescoço. E aí esse ano é o 11º ano da campanha. Eu estou à frente dessa campanha há 4 anos. Essa é a segunda gestão que eu participo como diretor de marketing na Sociedade Brasileira de Cabeça e Pescoço. E o nosso maior interesse é divulgar tanto os tipos de tumores e informar as pessoas, inclusive os médicos que não sabem, como prevenir, como fazer o diagnóstico precoce desse tipo de tumor. Dorival, conta só um pouquinho pra gente, assim, o que são os tumores de cabeça e pescoço? Acho que é importante. Muita gente ainda leiga confunde um pouco, né? O que é até o especialista, né? O que o especialista de cabeça e pescoço Sim. cuida, confunde com o neurologista. Então, conta um pouquinho pra gente isso. Eu costumo, no consultório, falar para os pacientes que nós somos os oncologistas dos otorrinolaringologistas. Eu acho que é um jeito mais fácil do paciente entender. Sim, é a mesma área, né? Nós lidamos com câncer desse segmento. Então, cânceres que pegam os seios paranasais, a cavidade oral, a garganta, a faringe e a laringe, a caixinha da voz. Né? Para vocês que são fono, a parte é importante. Né? Tem também as glândulas, a gente tem algumas glândulas salivares e a tireoide. A tireoide é o foco maior do cirurgião de cabeça e pescoço, mas não é o que mais traz problema para o nosso paciente, né? Ele é um tumor pouco agressivo e um tumor que traz poucas complicações de vida, de que comprometem a qualidade de vida do paciente. Os outros tumores, principalmente de boca, de faringe, né? Vamos falar o termo certo, que seria a garganta, e a laringe, são os que mais atrapalham a qualidade de vida do paciente. Muito bom. E, Dorival, esse ano temos tema na campanha? É Temos. Importante, né, a gente pensar no tema, até para a gente já fazer a propaganda aqui. O Julho Verde, todo ano a gente procura ter um tema que traz alguma lembrança, alguma coisa que resgata, né? E a desse ano é informação salva vidas. Então, o que nós queremos é divulgar cada vez mais informação sobre o que é o câncer de cabeça e pescoço, como fazer o diagnóstico, como prevenir, para não ter esse tipo de câncer, ou quando tiver, nós conseguimos diagnosticar de forma precoce. Muito bom. Informação realmente salva vidas, né? Muito importante. E aí, assim, acho que é importante a gente pensar também que o câncer de cabeça e pescoço traz, né, sequelas não só para a voz, não só para a deglutição, mas para outras áreas, né, da região da cabeça e pescoço, a audição, a articulação, né, a comunicação como um todo. Mas é importante a gente pensar que o Keep Swallowing fala de deglutição. Então, o nosso foco aqui vai ser trazer mais as alterações e as sequelas relacionadas à deglutição, né, e à disfagia. Então, acho que é importante a gente pensar nisso, né? Que sabemos que tem diferentes modalidades de tratamento para diferentes tipos de tumor, a gente vai entrar nisso um pouquinho daqui a pouco, mas sempre focando mais na deglutição e na disfagia, sem tirar a importância das outras áreas, né? A gente sempre brinca que nós não somos disfagiólogos, nós somos fonoaudiólogos, então a gente tem que trabalhar também as outras alterações relacionadas à comunicação humana, mas o nosso foco aqui do trio é deglutição, né, Má? E a relação também, né? Que às vezes é deglutição. Dorival, então, para começar, quais são os locais mais frequentes que a gente tem de câncer de cabeça e pescoço? Os principais são a cavidade oral, né? Para as pessoas leigas entender, a boca. Então,
a língua, as bochechas e essa parte que fica embaixo da língua, que nós chamamos de assoalho bucal. O lábio também, O os lábio, lábios, isso, né? o lábio também. aí, pensando no sol, né, que também faz parte da cavidade oral. Na sequência, nós temos a faringe, a orofaringe, que é a famosa garganta, onde está a amígdala, onde está a úvula, né, e mais profundamente a laringe, onde alguns chamam de caixinha da voz, né, onde tem as pregas vocais. Então são esses os sítios mais acometidos e que acabam trazendo mais disfunção, mais alteração de qualidade de vida no nosso paciente. Posso só fazer uma pergunta de curiosa aqui antes da Lica seguir? No Brasil hoje, o que é mais prevalente dentre esses sítios? No sexo masculino é boca e laringe. Tá. Se junta boca se não me falha a memória, é o 4º tumor mais frequente no sexo masculino e laringe o 7º. E se juntarmos os dois, boca e laringe, fica em 3º local. Claro. E nas mulheres, nas tireoide? Mulheres é tireoide. Imaginei. Tireoide. Tá, legal. Mas tem aumentado, o tumor de cabeça e pescoço tem uma relação direta com o tabagismo. É importante. Então, a mulher tem gradativamente aumentado o seu consumo de cigarro. Então, os tumores de cabeça e pescoço também na mulher tem aumentado. E na garganta, nós temos o HPV, né, que é uma infecção relacionada e essa infecção ela acaba cometendo homens e mulheres. Então, nós estamos também vendo um incremento de tumores nesse tipo. As mulheres, principalmente. E Dorival, HPV tanto faringe quanto laringe? Orofaringe quanto laringe? Basicamente a orofaringe. Tá. Ela é mais importante na orofaringe. Tem alguns estudos em laringe, na cavidade oral a gente ainda não viu uma relação direta. Parece ter, mas a gente não conseguiu determinar essa relação direta. E é interessante, não sei se você vê isso na prática, Dorival, eu tenho visto bastante os pacientes que chegam para reabilitação muito jovens, né, relacionado ao HPV. Então, mais um motivo para informação, né, para esses pacientes, para essa população mais jovem, de também ter esse cuidado, né, porque muitos nem sabem que o HPV tem relação com câncer e etc. A faixa etária do HPV é em torno de 40 a 50 anos. E a do relacionado com cigarro é acima de 60. Dorival, vamos aproveitar que a gente estava num evento juntos e óbvio que a gente sabe que os dados ainda sobre os de vape, né, na população jovem, nós não temos ainda um longitudinal por conta de tempo mesmo, mas comenta um pouquinho dessa preocupação do vape, até o vape gote, que a gente até brincou, porque tem bichinho que você... Quando você inala, ele cresce, assim. Só porque você cria ele. Olha isso. Jura? Lúdica para fazer as pessoas addicted, né? Isso. Cada vez mais addicted. Foi interessante a aula, porque a pessoa que deu a aula fez meio que um histórico do vape, né? E o vape começou na tentativa de fazer as pessoas pararem de fumar. Só que eles perceberam que aquilo era um ótimo jeito de vender, né? Então você tem uma carga de nicotina muito alta. E a pessoa que usa o vape, ela usa de uma forma socialmente mais aceita, porque não gera fumaça, não gera cheiro. Então, ele fica com aquilo o tempo inteiro dentro da boca. Então, a quantidade de tabaco ingerida é muito maior do que um cigarro simples. Sem contar que, junto com aquilo, tem uma série de substâncias que são tóxicas também, que acabam destruindo os pulmões. Então, elas não têm uma relação direta com o câncer de cabeça e pescoço, mas tem uma relação direta com alteração pulmonar, né? Então a pessoa acaba entrando em insuficiência respiratória por problemas pulmonares. E é um negócio que realmente traz a dependência pelo gosto, pelo sabor. Ele tem vários sabores, ele é eletrônico, ele chama atenção, né? Então tem sido... Então, o fato de não terem autorizado aqui no Brasil, não terem deixado, foi sensacional. Mas você viaja para a Europa, você vai em lojas só tem isso aquilo, nos shoppings, né? Vendendo, é um absurdo. Bom, eu queria entrar um pouquinho nessa questão da importância de um fluxograma, né, assistencial, pensando aí nesses grupos principais. Você falou da epidemiologia, a gente pontuou, tem vários tipos de tumores de cabeça e pescoço, mas os mais típicos, boca, laringe em homens, tireoide em mulheres, todos eles têm um impacto muito direto na função que a gente cuida, que é
voz, deglutição, respiração, e aqui mais focado em deglutição. E vou até aproveitar para agradecer aí, que eu queria lembrar aqui, eu comentei que ia trazer isso para... Eu, no início da minha formação, assim que eu fiz a residência em cabeça e pescoço como fonoaudióloga, as primeiras pessoas que abriram a porta para mim foram Dorival, Carlucci, Flávio Rojage, Sunao Nishio e Anaero Rojage, né? E essa ideia de entrar junto com a equipe é uma porta para mostrar o quanto você dá valor para a reabilitação. Eu acho que não é assim, eu tenho vários colegas que hoje fazem isso, assim como a Rei e a Má, mas a gente vê que ainda é uma coisa difícil, né? Essa ideia de ter, primeiro, uma liderança de assistência e outra, que a coisa aconteça num momento bom, para que o paciente que é cuidado, primeiro, precocemente, né? E que ele, eventualmente, ele possa não ter tantas sequelas, né? A gente está falando da campanha, óbvio que o foco principal aqui é prevenir. Se não der para prevenir, diagnosticar precocemente. E se der para cuidar precocemente, que ele tenha menos sequelas possíveis. Conta pra gente um pouco, Dorival, sua visão hoje como médico, né? Que você está aí aqui dentro, é o único do outro lado. Como é que você vê isso? Assim, o que está faltando de fluxograma de acompanhamento de equipe multi, porque não é só fono, né? Como é que tá isso no público, que você tá no setor público e você tá no privado também? Eu tive a honra de ter a Lica durante a minha formação lá na faculdade, no HC, né? Então, a Lica até fazia um trabalho interessante, muitas vezes ela avaliava o paciente antes dele ser operado. E aí ela trazia informações pra gente, esse paciente ele já tem um distúrbio de deglutição, ele já tem a reabilitação dele vai ser mais trabalhosa, mas eu acho fundamental quem lida com cabeça e pescoço lidar de uma forma multidisciplinar. E a fono, de longe, é uma das mais importantes em todo o processo, né? Em todo o processo. Então, se eu tenho um paciente com um simples tumor pequeno de boca, de língua, por mais que eu faça uma ressecção parcial, curativa, tudo, aquela língua vai ter um defeito. E ela já começa a atrapalhar, a ter alteração na deglutição e empurrar o bolo alimentar para trás e também na dicção, na fala, né? Então, é fundamental que precocemente, e a gente percebia isso lá no HC, com a Lica do lado da gente na enfermaria, o paciente saía do pós-operatório imediato, ele já recebia a visita dela, já tinha uma avaliação, já tinha... eu acho essa atuação em conjunto fundamental. No consultório privado, nós temos um certo atraso para fazer isso por conta de distâncias, né? Então, muitas vezes eu tenho que encaminhar o paciente para o consultório da fono, aí o paciente não quer ir nessa fono porque o convênio não paga. Eu tenho uma fono que é do convênio, só que aí ela não tem expertise em cabeça e pescoço, né? Então, o consultório privado tem essa dificuldade. Mas a gente conhece boas fonos e a gente indica as fonos. Mas de fato o que acaba muitas vezes sendo difícil é ter esse núcleo mesmo, facilitador, né? Que o hospital tem esse benefício quando, lógico, tem uma estrutura de ensino que eduque também os profissionais. Mesmo nos hospitais, é interessante, os hospitais hoje têm equipes de fono. Mas algumas equipes de fono têm ótimas fonos, mas algumas não têm a dedicação para cabeça e pescoço, que tem particularidades muito sutis. A própria tireoide, eu falei que não traz tanto dano, mas a cicatriz da tireoide, quando o paciente, ela prende, o paciente fica com alteração de deglutição. É muito comum o paciente chegar pra gente e reclamar que ele só consegue comer se ele dobrar o pescoço. Porque repuxa a cicatriz e ele tem um distúrbio de deglutição. Então, até a tireoide, ela pode dar uma alteração na deglutição e é importante a gente estar trabalhando junto. Né? Eu acho que é importante a gente pensar também que não só o fonoaudiólogo, né, a fonoaudióloga ali na equipe, mas que a gente também depende dos outros profissionais, né? Assim, eu tenho uma experiência excelente, posso até dividir aqui rapidinho, de atender num consultório com 2 cirurgiões de cabeça e pescoço, excelentes colegas, e a gente tem junto uma nutricionista que atende no consultório e uma psicóloga que é a referência para sempre encaminhar. Então, acaba que você vai gerando ali um círculo, né, de discussão, de saber como a pessoa trabalha, de poder ter confiança de ter esses outros profissionais seguindo o paciente, e o paciente também se sente acolhido e se sente, às vezes, até motivado, né, a fazer uma reabilitação, a vir,
né, seguir as orientações, porque a gente sabe que também não é tão fácil assim para alguns. Então, eu acho que é importante a gente pensar nisso, né? Nesse benefício de ter o fonoaudiólogo, mas também de ter a nutricionista, o fisioterapeuta, que a equipe multi é sempre o melhor, né, hoje. Não sei se psicólogo é importantíssimo. Super importante importantíssimo psicólogo. em vários casos, né? Então, importante ter essa ideia do que é o ideal e lutar por isso, porque tem inúmeros colegas aqui que assistem a gente que trabalham muito sozinhos, porque não tem nem um colega para encaminhar nutricionista, nem tem acesso ao médico, às vezes o médico não consegue falar. Então, essa construção, né, dessa relação de confiança na equipe multi, eu acho que é essencial para quem trabalha com câncer de cabeça e pescoço, né? Uma outra coisa que eu acho que é importante também é nós médicos descermos um pouu do nosso pedestal. Tem muito colega que se acha o dono da verdade, se acha acima de tudo e ele dita a regra. Eu já vi colega médico chegando a ligar para fone e falar, eu quero que você faça tal exercício. Ou liberando dieta, né? Ou achando que o paciente pode comer então, e o paciente acho que tá é importante. As residências fazem isso, né? Mas ainda tem muito colega que acaba se formando e ficando numa posição de que eu sei mais, eu sou mais importante. E não é, né? O importante é o paciente, ele precisa ser bem tratado. Verdade. O time tem que lutar todo mundo junto. Né? E eu acho que você, como está na graduação, né, bem junto, a Lica também, um pouco. Como que é isso na graduação, assim, essa formação do aluno para ter também esse contato? Porque às vezes o fonoaudiólogo tem medo de ligar para o médico, acha que o médico não vai, né, discutir. E eu acho que é importante a gente, desde a graduação, dar essa confiança do fonoaudiólogo de pensar, não, eu trabalho com isso, eu domino esse assunto e eu vou ligar e vou conversar como profissional de saúde de igual para igual. Exatamente. Né? Isso é uma coisa que eu sempre ensinei também muito para os meus alunos. Quer comentar? Não, acho que a gente vive um pouco essa herança dessa formação, né, separada, nem é o multi, né, profissional, mas a liderança do tratamento não significa só, né, quem dita ali, né, a situação. E acho que a tendência é mudar, de fato. Vocês trazem essa experiência da residência, né, desse trabalho conjunto, que a partir dali mudou a relação, mas a gente tem nas renovações das diretrizes nacionais, né, da área da saúde, que a prática interprofissional ela tem que estar na saúde desde o começo. E acho que se a gente forma, né, na graduação conjuntamente, e a oncologia nem sempre, né, na fonoaudiologia, ela estava como uma condição, não está, né, obrigatória, vamos dizer assim, mas ela é possível de ser uma experiência, a gente já traz o profissional com uma outra visão, né? De que aprende junto, de que trabalha junto, mesmo que tenha um líder ali da equipe que sempre vai ter que ter para direcionar. E acho que o mais importante é a gente entender que a hora que a gente vai entrando depois, talvez a gente perdeu tempo de construindo juntos, né? Evitar algumas situações que a gente vai remediar lá na frente, né? É claro que tem sempre o balanço do custo, pensando no atendimento. Para algumas áreas, a gente tem fluxogramas do Ministério da Saúde que ditam qual é o melhor modelo de tratamento. Acho que na cabeça e pescoço, né, a gente tem primariamente aí o tratamento médico, obviamente, né? Mas vir com políticas, e a sociedade pode ajudar nisso, né? Que direcionem esse tratamento multi. Que pra gente a pré-habilitação já é uma realidade né, científica. Tá antes, começar a preparar antes, a gente já viu respostas. Isso talvez possa mudar também esse cenário, né? Não eu dou aula em graduação também. Eu procuro tocar nesse assunto, apesar de não estar muitas vezes no escopo daquela aula específica, mas a gente acaba falando que tem que ser muitas vezes, principalmente quando a gente fala de oncologia. Uma oncologia tem que ser um tratamento multidisciplinar, né? E a Sociedade Brasileira de Cabeça e Pescoço tem essa visão, tanto que o nosso último congresso teve mesas só de tratamento multidisciplinar, com todo mundo opinando, tudo. Foram mesas bastante interessantes, né? Então, acho que precisa mesmo, a gente precisa estar todo mundo junto. Dorival, e entrando um pouquinho agora na questão do tratamento médico, né? Que a gente sabe que existem diferentes modalidades. Se você puder comentar um pouco cada modalidade de tratamento e a sequela mais esperada ali, pensando em deglutição. A principal modalidade para nós cirurgiões é a cirurgia, né? A remoção da lesão. Embora alguns tumores, principalmente, por exemplo, o de orofaringe, a gente sabe que ele responde de uma forma tão boa quanto com rádio e quimioterapia, sem trazer as sequelas da cirurgia, né? Então,
a remoção do tumor, queira ou não queira, vai trazer algum tipo de sequela. Então, a principal delas é a remoção daquele tecido. Então, na língua é um músculo. Eu estou tirando um pedaço desse músculo, ele vai perder a função de músculo, que é empurrar o bolo alimentar. Então, se você vai na parte da orofaringe, né, base de língua, mesmo a amígdala, a remoção daquilo vai gerar uma cicatriz. Essa cicatriz não tem a mesma mobilidade que o tecido normal, e aquele bolo alimentar vai sofrer para deglutir, né? Então, a principal sempre é a cirurgia, né? Na maioria dos casos. Quando a gente não tem a cirurgia, existe a opção da rádio e da quimioterapia. A radioterapia tem um agravante, que além dela extinguir o tumor, trocando aquele tecido por uma cicatriz, ele acaba destruindo as glândulas salivares e deixando o paciente com uma boca seca, com uma xerostomia, o que compromete ainda mais a formação do bolo e atrapalha a deglutição desse paciente, né? E a quimioterapia acaba reforçando esse defeito, né? Então, cada sub-região da cabeça e pescoço, ela tem algumas particularidades e o tratamento vai gerar um tipo de defeito, tanto do ponto de vista funcional mecânico como de articulação, né? Uma pergunta. Pensando na realidade do Brasil, né, que é onde a gente está hoje, e você falou que a cirurgia é o principal, mas porque a gente está aqui e porque os pacientes chegam com tumores avançados, ou você acha que, do ponto de vista mundial, a cirurgia de fato é mais utilizada para alguns tipos de tumor? Então, depende. Por exemplo, um tumor de língua, é sabido que o melhor tratamento é a cirurgia. E qual é o melhor tratamento? É quando esse tumor é inicial. Né? Então, uma aftazinha pequenininha, que eu faço a biópsia e vem como um câncer, ela tem 0,5 centímetro. Para eu retirar essa lesão de uma forma segura oncologicamente, eu tenho que dar uma margem de segurança de 1 centímetro para cada lado. Então, aquela lesão de 0,5 centímetro, ela vai ser uma lesão de 3, 4 centímetros. Né? Então, isso vai trazer um defeito funcional grande. Agora, se eu pego já um tumor avançado de 3, 4 centímetros, esse paciente vai perder praticamente quase toda a língua. Existem formas de a gente reabilitar a língua. Né? Então, a cirurgia plástica nos ajuda bastante nesse quesito de reabilitação, né? De refazer os retalhos, né? As reconstruções. Mas não é igual, né? Você está tirando um tecido musculoso e você vai colocar um outro que tem pele, que às vezes nasce pelo, tudo. Então, não vai ter a mesma função. E, obviamente, quanto maior o tumor, mais sequela, agressivo, né? A gente usa essa métrica aí, não tem jeito. Quanto maior o tumor, pior a função de deglutição, provavelmente. Um ótimo exemplo são os tumores de laringe, né? Então, um tumor pequenininho de laringe, e eu consigo fazer o diagnóstico precoce, eu posso retirar esse tumor com uma cirurgia, uma microcirurgia de laringe, e a radioterapia vai dar um tratamento muito parecido, né? Então, a sequela de voz desse paciente, ela é quase que igual nas duas cirurgias. E o prognóstico de vida, excelente do também, mesmo jeito, desde que eu tenha feito um diagnóstico precoce. Né? Mas é bem quadrantezinho ali também, né? Uma coisa muito focada, muito né? focada. A radiação. E acho que de toda forma o Brasil ainda é uma grande escola cirúrgica, né? Acho que o Brasil ainda predomina a escola cirúrgica, até pela disponibilidade, tratamento de radioterapia e da qualidade da radioterapia que a gente tem, que não é equivalente no Brasil todo, imagino também. Né? Isso tem a radioterapia. Agora nós temos nos grandes centros aquela imunomodulada, né? Então, aí você tem uma carga de radiação focalizada só onde estava o tumor, sem danificar os outros tecidos, né? Porque antigamente a gente via o paciente todo queimado, hoje você não vê, né? Então você tem uma alteração funcional bem menor. E o meu comentário, desculpa, Lica, só para finalizar, é que é engraçado porque a gente vai estudar, né, os artigos científicos, onde você ia falar isso, onde a gente se baseia, né, para fazer uma prática baseada em evidência na reabilitação. E os principais centros, né, que produzem essa ciência fora do Brasil, a maioria é tudo tratamento com rádio, né, exclusivo ou radioquímio. E aí você vai comparar, não é a mesma coisa, né? E aí você quer trazer para o teu paciente que fez a cirurgia, fez a rádio, fez a químio complementar, uma prática
para ter o resultado similar de reabilitação, e muitas vezes não tem como, porque a nossa realidade aqui de ter o paciente muito cirúrgico, ou muitas vezes pelo avançado do tumor, ou porque é a prática no Brasil, etc., não deixa a gente ter essa similaridade, né, de basear na prática deles, que é outro tipo de paciente. É impressionante essa diferença, e de fato faz diferença, né? Sim. Porque tumores iniciais, os pacientes são diagnosticados mais cedo, então óbvio que eles vão ter melhores resultados de reabilitação, né? E a gente ainda não tocou no assunto que é a qualidade do nosso paciente. Né? O nosso Sim. paciente é um paciente sofrido, é um paciente subnutrido, é um paciente que Doença crônica. tem doenças, Isso. outras doenças. Associado, Várias. E muitas vezes até eles têm distúrbio cognitivo que é difícil de vocês reabilitarem porque eles não Sim, entendem não qual que é a entendem. reabilitação, né? E esse orienta um tipo específico de consistência, ele não consegue fazer em casa, porque não tem o alimento, dinheiro, não alimento, não consegue comprar o espessante. É toda uma realidade, né, que a gente diferente. Eu brinco quando a gente vai para congresso fora, eu falo, a gente brinca, a gente faz muito melhor, assim, porque o nosso paciente é muito mais difícil, né? A gente não tira de consegue letra. produzir a ciência, porque não temos, enfim, incentivo e tempo e tudo mais. Mas se a gente produzisse, seriam resultados incríveis, porque, obviamente, o paciente é diferente, como você falou. Totalmente diferente. Mas eu fiquei surpresa outro dia, numa aula com pessoas de vários estados, quanto ainda não tem a modulada em muitos lugares. Muitos. Inclusive Em alguns em São 2D Paulo, ainda. gente. Em alguns ainda 2D a rádio. Que é assim, a sequela é muito ainda diferente, né? Muito pior. É uma coisa que você fala que depois de quantos anos? Tem quase 30 anos isso, né? Uns 25 anos que por tem aí. modulada Sim, no Brasil, sim, né? sim. Nos principais centros. Mas então. ainda é restrita. Ainda O acesso é restrito. A gente vê capitais do país, de estados assim, de cidades Não tem. até que não tem. E pensando nisso, acho que a gente podia recapitular um pouquinho, né? Sítios, tipos de tratamento e os impactos na deglutição, pensando em sequelas recentes e sequelas tardias, né? Se a gente começar pela radioterapia, a gente tem ali a condição durante, né? Sim. Se for só o tratamento, mas a gente tem a questão das sequelas tardias e hoje com a sobrevida maior, né? Os pacientes voltando também, né? Idosos, né? Somando aí a questão do envelhecimento num pescoço, numa região que sofreu uma radiação que não foi modulada, enfim, né? Acho que esse é um primeiro ponto, né? Os momentos que a gente entra para fazer essa intervenção na deglutição, né? Então, porque eu penso muito assim, quando a gente fala principalmente de boca, orofaringe, até nasofaringe, que é um lugar muito ruim, né, em termos de sequela, né? Eu não sei como na abordagem de tratamento se é um lugar muito ruim de acesso, mas de sequela, esse é um perfil de orofaringe e nasofaringe, e a gente sabe que vai ter que ver no longo prazo, porque é o grupo que com certeza vai sofrer no agudo e vai, se bobear, sofrer mais ainda no crônico. O acesso cirúrgico para essas regiões são muito complicadas, né? São acessos que precisam ser transósseos, né? Eu preciso tirar o osso da frente, e aí a hora que eu tiro o osso da frente, para reabilitar já é complicado, né? E a gente esqueceu de falar uma coisa também que é impactante aqui no Brasil, que é a qualidade Colocar na mesa, vamos colocar tudo na mesa. Não, a qualidade dos dentes da boca. Né? Os pacientes, quando eles têm dente, as dentes são precárias. E aí você é obrigado a arrancar os dentes desse paciente. E aí eles sem dente, fica mais difícil para deglutir. Com certeza. Mastigar. Se ele já vem edêntulo também, vem numa condição muscular também. Inclusive, vou pedir desculpa aos colegas estomatologistas e dentistas, que a gente não os trouxe aqui na mesa na hora de falar da equipe multi, mas importantíssimo, sobretudo durante a rádio, né? Eles fazem todo esse acompanhamento com tratamento a laser, de cuidar da mucosa e etc. E ajudam a gente, porque o paciente que tem as alterações, né, nomeadas aí, que vocês nomeiam da mucosa, da cavidade oral, as estomatites, todas as outras, ele não come, porque tá com dor, né? E aí a gente fica de mãos atadas, não consegue evoluir a consistência, fazer treino de via oral, porque o paciente não consegue suportar, né, deglutir com dor. Muitas vezes a sequela, tanto da cirurgia, como até da radioterapia exclusiva, atrapalha a abertura da boca, né? Leva a um trismo, o paciente fica com a boca fechada e também restringe. Não consegue nem colocar uma colher na boca, né? Que é um crônico bem comum, né? Bem frequente também. E quando a gente fala de orofaringe e hipofaringe, é sempre esse tipo de problema. Né?
Qual o caso mais difícil para tratar e para reabilitar, na tua opinião, Dorival? Depende do tamanho, né? Com certeza, um paciente que perde toda a laringe é uma complicação, né? Porque aí você tem o estigma da estomia, né? Da traqueostomia. Você tem a dificuldade em reconstruir aquela faringe para que ele consiga deglutir. Sim. Esse paciente que perdeu toda a laringe vai fazer radioterapia, então ele vai ter xerostomia, ele vai ter rigidez, né? Esse é um paciente complicado. Da mesma forma, um paciente que tem um tumor avançado de loja amidaliana, que você precisa, além de tirar a amígdala, tirar um segmento do osso e fazer algum tipo de reconstrução. Então, quanto maior a lesão desse paciente, né? Quanto mais... E estatisticamente, 80% dos nossos pacientes chegam para tratamento em estadios avançados. Nossa, Isso ainda. Eu ia perguntar. Antigo, Eu ia perguntar isso, né? Isso se 11 mantém. anos depois, se mudou alguma coisa, né? No alerta à população, apesar que a pandemia foi Só terrível piorou, para a questão caos. dos diagnósticos oncológicos, né? Mas a gente não teve uma mudança do momento da chegada desse paciente, ou ainda é o sistema que não consegue acolher precocemente? As duas coisas. As duas coisas. Aí você tocou num ponto que é complicado, porque hoje, até antes da pandemia, a gente tinha as filas dos pacientes na porta dos hospitais. Sim. E o sistema de saúde conseguiu tirar essas filas da porta do hospital. E os pacientes estão na fila dentro de casa. Então isso não aparece. Continuam na fila, não é mesmo? Mas aí eles ficam dentro da casa escondidos. Então não tem numa televisão perguntando por que eles estão, do que eles estão fazendo ali. Eles não ficam jogados num país, num pronto-socorro. Então esses pacientes estão morrendo em casa. A gente não. E assim, cada vez mais nós vemos grandes serviços que atendiam esses pacientes sendo desativados. Então, o mais recente foi o do Hospital Heliópolis. Uma pena. Tá fechando o serviço de cabeça e pescoço deles. Aí você olha pro próprio ICESP, lá o Instituto do Câncer. Ele tem um limite. Então, sempre que aquele limite ultrapassa, eles fecham a agenda, eles fecham o atendimento e não... Isso é bom porque garante a qualidade de quem está lá dentro. Sim. Mas isso é ruim porque quem está fora fica esperando. Fica Ou seja, tem sempre um gap, né? E até os critérios para entrar na vaga, né? Porque essa é uma vaga distribuída de serviço. Isso, então, se o serviço coloca tem que chegar com tomo, e a tomo. E anatomo né? patológico. É, né? tem que chegar com biópsia, biópsia, exato. tem que chegar com biópsia É. e até ter a biópsia. Então, isso também impacta na chegada. né? Isso. Acho que é uma coisa importante, Lica, pra gente falar, que ele trouxe na mesa, eu fiquei guardando essa informação pra gente não esquecer. O laringectomizado total, né? Que eu te perguntei os casos mais difíceis. Obviamente, do ponto de vista cirúrgico, super difícil de reconstruir, como você falou. Mas uma vez que o cirurgião é bom, chega pra gente. E é muito interessante, porque ainda hoje tem fonoaudiólogo que acha que o paciente não tem disfagia. Uhum. Porque você separou, né? A via digestiva Ah, da via... Quer comentar, Porque não Lica? aspira, Exato. né? Porque não aspira, então... Porque muita gente entende que disfagia é só quando o paciente tem risco pulmonar, né? Uhum. E na realidade, nós temos muitos pacientes que não comem. A gente tem um trabalho com videofluoroscopia de laringectomizados totais e mostrando ali 40%, 50% dos laringectomizados com dificuldade para comer, né? Ele não consegue deglutir. Não é porque consegue. você fez um Fica tubo tudo que aquele parado. tubo vai descer, vai Exato, ficar parado. exato. E quando correlaciona com qualidade de vida, tem trabalho com a MDR, né? Eles têm pior qualidade Pior de vida qualidade do de que o vida. paciente Às que vezes fez não uma é nem a parcial. estomia que está atrapalhando, mas sim Não, o fato de ele não exato, conseguir comer. Exatamente. Eu acho que o estoma é um impacto, né, do primeiro ano Estético maior, também, né? Mas Visual. passou lá primeiro, segundo ano, as outras coisas que é para tocar a vida começam a ser isso- piores. Eu lembro bem de um paciente laringectomizado que ele adorava comer carne e ele não conseguia. Uhum. É. Ele falava que tinha ficado estenosado, que ele não Exato. conseguia deglutir um pedaço de carne. E assim, não tinha ficado estenosado, é que ele não consegue deglutir Não dava mesmo. conta, É. Ainda tem isso, né? Se faz rádio e o esôfago às vezes não funciona como deveria, Cirurgia tudo é ampliada, difícil. né? Pega faringe. Tudo. Acho que é importante só para, assim, o dado, né, de estatística, porque é muito impactante. A gente tem aí 2 anos depois do tratamento, principalmente para quem irradiou, 45% ainda com disfagia, né? Quer dizer, Quase metade. Dos totais, né? dos Dos totais. desculpa, Cabeça e pescoço. de Cabeça e pescoço. Sim. Câncer de cabeça e pescoço de uma forma geral, né? E aí, quando a gente vai ver, fechando em orofaringe, hipofaringe, aí piora. Né? Os É. índices são Ah, muito é. maiores, mesmo 5 anos depois. E Você chega o- até 25%. De novo, o mais muito importante é o alto. tamanho do tumor inicial, né? Exato. Quanto Sim. maior o corte, maior vai ficar o defeito, maior É. vai ficar a cicatriz, maior vai ser a agressividade.
quanto maior o tumor, mais agressivo nós temos que ser. E aí mais sequela esse paciente Ou vai seja, ter. tem que prevenir. E a gente volta para o começo da roda, né? Informação, prevenção, diagnóstico precoce, tudo isso. Encaminhamento para fonoaudiólogo precoce. Então, mas você vê que interessante. É muito frequente receber paciente mal encaminhado. Então, eu brinco com os alunos na faculdade, que eu falei que eu dou aula em graduação. Eu falo para eles, olha, eu recebi recentemente um paciente que veio encaminhado para mim com tumor de base de língua. Eu já pus a mão na cabeça, porque base de língua é orofaríngeo. Sim, né? sim. Aí a hora que abre a boca, ele tem uma afta no assoalho da boca, embaixo da língua. Não era é nem a base tumor, da língua, não era Exato. tumor, não é... Foi totalmente mal encaminhado e você já está pensando, né? Então, os próprios colegas médicos não sabem encaminhar adequadamente esses pacientes. E o outro... Aí eu vou puxar um pouquinho de sardinha, minha filha está fazendo odonto. E os dentistas, os odontólogos, eles são a porta de entrada para fazer os maiores diagnósticos. Exato, perfeito. E eu vi minha filha tendo aula de patologia oral, sensacional a aula que ela teve. Importantíssimo. E muitos colegas dentistas ficam mais preocupados em deixar a face bonitinha, né? E ainda tem uma coisa de tratar como afta, né? Ficar, é uma afta e crescendo e não encaminha para o cirurgião de cabeça e pescoço. Já vi saúde casos. bucal é política nacional, né? Exato. Toda UBS tem ali um setor para saúde bucal. Você então sabe que, isso voltando a falar da nossa campanha, uma das metas que a gente está tentando fazer isso em vários pontos do Brasil é momentos de ensino para os profissionais de saúde de unidades básicas de saúde. perfeito. De como olhar uma boca. Pra eles, E simplesmente abrir a boca. Quando eu era residente, tinha um professor lá eu lembro dele, falava que a gente tinha que andar sempre com uma lanterninha no bolso. Hoje nós temos uma lanterna. Nosso celular é uma lanterna, né? A gente precisa ensinar as pessoas a abrir a boca e colocar a luz lá dentro. E a própria campanha do autoexame, né? Que acho que serviu tanto para outras áreas, mas é essa coisa, quantas vezes a gente escova o dente, quantas vezes a gente tem, né? A gente reforça isso na nossa campanha. A grande tristeza da gente é isso. Eu falo com dor no coração. Infelizmente, o câncer de cabeça e pescoço ainda é um câncer mais frequente na população mais humilde. Sim. E isso não vende no Ibope. E aí as grandes mídias, elas não compram a transmitem, ideia, elas né? não compram. Então, durante esses anos que eu fiquei na frente da diretoria de marketing, eu briguei para aparecer na televisão, para ter alguém falando. E aí você liga para as grandes redes, né? Bandeirantes, Globo, SBT, menor interesse. E quando tem interesse, o interesse tem uma contrapartida. O que eu acabei fazendo muito são espaços como o de vocês, que a gente está vendo hoje que as pessoas estão consumindo muito mais as coisas no YouTube do que... Então, esses espaços como o de vocês são muito importantes. Vocês têm um público já alvo que está interessado nessa parte de deglutição, então é muito importante a gente reforçar... Pedir para eles entrarem no site da sociedade. Viu, gente? Compartilhem, encaminhem para os colegas, médicos, odontólogos, nutricionistas, né? Tem que compartilhar. Chama atenção, Falem sobre, né? Criem Falem espaços sobre. de discussão sobre, né? Muito bom. Até antes de pedir para o Dorival dar umas dicas aí para a gente encerrar nosso videocast, queria só lembrar do livrinho que a Fátima Matos fez, né, para criança, que eu acho que é uma coisa importante. É isso que a gente tem falado do letramento em saúde, né? Que isso tem que vir desde a infância. Teria que entrar na escola. Porque essa criança, ela conta pro pai, né? Então, assim, vem de um outro jeito. Porque tem que crescer pensando nisso. Uma criança que escuta falar que o cigarro dá câncer, ela vê o pai fumando em casa, ela vai questionar, né? Exato. Não quer perder o pai, né? Exato. Não quer perder o pai. Ela vai questionar ele. Tem que ir costurando, né? De todos os lados, para ver por onde a gente consegue entrar, né? De novo, que a gente cai no informação. Lema, informação. É o que a gente tem batido mais, né? Como sociedade. Mas a nossa sociedade, como eu falei, é uma sociedade pequena. Tem 1000 cirurgiões de cabeça e pescoço no Brasil. Então a gente tem pouca voz, né? Mas junto com os parceiros das outras áreas, olha só quantos mil seremos. Muitos mil. É o que a gente precisa. Vamos pedir, então, 3 dicas para você. Sinais de alerta aí, presta atenção, gente. Poder encerrar o videocast aqui com a campanha. Então, primeiro de todos, acho que uma afta na boca, na língua, que dure mais do que 2 semanas.
ela precisa ser vista por algum profissional. Então, Perfeito. uma afta é importantíssima. Segunda, alteração na voz. Então, uma alteração, uma rouquidão, que dura mais do que 2 semanas, também precisa ser vista por um profissional. Não precisa ser um cabeça-pescoço, pode ser um otorrinolaringologista, assim como o da boca, um dentista. E nódulos no pescoço. Né? Os nódulos no pescoço também, muitas vezes, são já um tumor avançado, que está se apresentando, né? Então, o tumor da orofaringe, da amígdala, por conta da grande drenagem linfática que existe na região, ele muitas vezes se apresenta primeiro no pescoço, com um nódulo no pescoço. Então, aquela ínguazinha que aparece, claro que não são todas, né? Mas aquela que demora mais que 2, 3 semanas, o número cabalístico aí é isso. 2 semanas. Né? 2 semanas, se isso persistir, precisa ser visto. Muito bom. Acho que são 3 dicas importantes De para a ouro, gente fazer de ouro, prevenção. dicas de ouro, muito E bom. todos sigam, né? E claro, né? a prevenção, esqueci de tudo mais importante, é prevenir. Não fuma, não bebe, faz sexo seguro, É isso aí. seja vacinado, né? Isso. Prevenção aí. é tudo. Isso Prevenção é aí. o mais importante. Perfeito, né? Muito Obrigada bom. por ter vindo descascar esse abacaxi. Eu quero um pedaço do abacaxi. Cadê o abacaxi? Vamos arrumar o abacaxi agora. Quero um Tá pedacinho. meio duro de roer, mas Esse a gente é vai tentar. cenográfico. Só não pode estar muito azedo, senão dói aqui a parote. Né? Vai salivar demais. Ó. Muito obrigada, Dorival. Obrigada, Foi Eu que ótimo. agradeço a Sucesso na oportunidade. campanha. Isso. Muito obrigado pela Estamos juntos. abertura de vocês. Conto com vocês nessa campanha. Né? Então, muito obrigado, Pica, Renata, Marina. Muito bom. Estaremos lá. Obrigada, viu? Obrigado a vocês.